A lua de sangue pintava de vermelho os corredores do castelo de Ravenwood. Scarlet corria pelas pedras frias, lágrimas escorrendo pelo rosto. Em sua mão fechada, um medalhão de prata pulsava como um coração vivo. Não me deixe! Por favor, não me deixe! Diante dela, no salão principal, a figura do príncipe das sombras se desfazia em fumaça negra. Os olhos dele, azuis como o céu antes da tempestade, encontraram os dela uma última vez. Não quebre o medalhão, Scarlet. É a única forma dele não se vingar de você. Eu não posso. Se eu fugir, você desaparecerá para sempre. Você precisa se salvar, meu amor! A lua atingiu seu ápice no céu. O tempo estava acabando. Histórias e Amores apresenta O Príncipe das Sombras e a Camareira. De onde você assiste ao vídeo? 2 semanas antes. A carruagem parou diante dos portões enormes do castelo de Ravenwood. Scarlet desceu segurando sua única mala. Aos 22 anos, ela parecia pequena diante da imponência das torres de pedra. Você é a nova camareira? A voz veio de uma mulher alta, vestida de preto, com os cabelos grisalhos presos em um coque severo. A senhora Helena, governanta-chefe, observava-a com os olhos estreitos. Sim, senhora. Sou Scarlet Baker. Vim indicada por Lady Ellen de Pagur. Mais nova do que eu esperava. Tenho experiência, senhora. Trabalhei na casa do Lord Pembroke por 3 anos. Aqui não é como na casa de nenhum lorde. A senhora Helena começou a caminhar, fazendo um gesto para que Scarlet a seguisse. Atravessaram um pátio sombrio onde estátuas de pedra observavam tudo com olhos vazios. Você terá quarto próprio no aposento dos criados. Acordará às 5. Limpará os corredores do oeste e da torre norte. Sob nenhuma hipótese. Jamais, em momento algum, você cruzará a ala leste. Está entendido? Sim, senhora. Posso perguntar o motivo? Não pode. Mas... Garota, você quer este trabalho ou não? Quero. Mas... Então escute com cuidado. As últimas 3 camareiras que ignoraram essa regra desapareceram. Você está sendo paga acima do dobro do salário normal exatamente por causa do silêncio que esperamos. Curiosidade aqui é uma virtude que mata. Sim, senhora.
Compreendi. Continuaram caminhando em silêncio. Quando chegaram aos aposentos da criadagem, a senhora Helena entregou-lhe um molho de chaves. Esta é a chave do seu quarto. Estas duas, dos depósitos de roupas de cama. Esta menor aqui, esta nunca será usada. Ela é apenas para emergências cataclísmicas. Você compreende a palavra? Compreendo. Para situações desastrosas, senhora. Bom, comece amanhã. Scarlett, durma com sua porta trancada. A porta do quarto se fechou com um clique. Scarlett ficou parada no meio do quarto pequeno, sua mala ao lado dos pés. Levou a mão ao pescoço e tirou debaixo do vestido o medalhão de prata que sua mãe lhe deixara. Apertou-o entre os dedos, como sempre fazia quando estava nervosa. O que eu vim fazer aqui? Naquela noite, ela não conseguiu dormir. A primeira semana se passou sem incidentes. Scarlett executou suas tarefas com perfeição, evitou a ala leste e tentou ignorar os sussurros estranhos que pareciam vir das paredes durante a madrugada. Foi no 8º dia que tudo mudou. Era uma noite enluarada de outono. Scarlett não conseguia dormir. O calor do quarto parecia sufocante. Decidiu descer até a cozinha para beber água. Ao passar pelo corredor principal, ela ouviu uma música, um piano, tocando uma melodia tão triste que parecia chorar. Scarlett seguiu o som. Seus pés a levaram quase sem que ela percebesse em direção à ala leste. A porta dupla estava entreaberta. Eu não deveria, mas gostaria de saber quem está tocando essa música triste. Mas a música chamava. E havia algo mais. Seu medalhão estava quente contra sua pele. Quente como uma brasa. Ela empurrou a porta. E ali estava ele, sentado diante de um piano de cauda no meio de um salão iluminado apenas pela luz da lua que entrava pelas janelas altas. Cabelos negros como a noite, pele pálida como um mármore. E quando ele se virou para olhá-la, ela viu os olhos, azuis profundos como o oceano em uma tempestade. Você não deveria estar aqui. Eu me perdi. Sinto muito. Eu já vou embora. Espere. Qual é o seu nome? Scarlett, senhor. Scarlett. Há quanto tempo está no castelo? 8 dias, senhor. E ninguém ainda lhe disse para nunca, jamais, vir até este lado do castelo? Disseram. A música. Eu segui a música. Mas ninguém pode ouvir essa música. Ninguém, exceto... Ele parou, olhou para ela de uma forma que a fez prender a respiração. Era como se ele estivesse olhando dentro dela, como se ela fosse importante. Desculpe me perguntar. Exceto quem, senhor?
Eu a ouvi perfeitamente. Você precisa ir embora. Agora. E nunca mais voltar aqui. Você compreende? Sim, mas... Ela se virou e correu, mas no último instante, antes de fechar a porta, olhou para trás. Ele ainda estava lá, observando-a com uma expressão de que ela não conseguia decifrar. Algo entre dor e esperança. No dia seguinte, Scarlett não conseguia pensar em outra coisa. Se você está gostando, deixe seu like agora. Isso me ajuda muito. Você está pálida, querida. Dormiu mal? Apenas um pouco cansada, Berta. Já arrumei alguns quartos hoje. Posso tomar o meu café agora? Cuidado com as marcas embaixo dos olhos. Aqui temos o costume de ficarmos marcados pela vida. O que quer dizer com isso, Berta? Marcados pelo quê? Nada. Esqueça o que eu disse, querida. Tome o seu café e coma o seu pão. Naquela noite, Scarlett tentou de verdade. Ficou em seu quarto com a porta trancada, lendo o único livro que trouxera de casa. Mas, quando passou da meia-noite, o medalhão começou a aquecer. E a música começou novamente. Ela desceu, atravessou os corredores. Abriu a porta da ala leste. Ele estava lá, esperando. Eu disse que você não deveria voltar. Eu sei, mas... Então por que está aqui? Você não deveria se aproximar de mim. Estou aqui porque eu não consegui parar. Não consegui tirá-lo dos meus pensamentos. Você sabe quem eu sou? Você sabe que não pode esperar nada de mim? Não, Senhor. Eu não sei quem é o Senhor, além de ser o dono deste castelo. Mas eu não vejo circulando de dia. Sim, eu sou o príncipe Alaric Ravenwood. Pelo menos eu era antes. Antes de quê? Antes da maldição. Maldição? Qual maldição, Senhor? Você precisa ir embora deste castelo, Scarlett. Amanhã. Pegue suas coisas e vá. Esqueça que esteve aqui. Esqueça que me viu. Eu não entendo, Senhor. Por quê? Porque, se você consegue me enxergar, se você consegue me ouvir, você está em perigo. De quem? De você? Não. Nunca de mim. Mas eu não posso protegê-la durante o dia. Há coisas neste castelo que se alimentam de luz, de inocência.
coisas que não tolerariam que você ficasse perto de mim. Não compreendo, Senhor. Eu sei. E é melhor que continue assim. Ela deu um passo à frente, ergueu a mão e tocou o rosto dele. A pele dele era fria, como mármore sob a chuva. Por que você me olha assim? Assim como? Como se eu fosse importante. Porque você é. Mais do que pode imaginar. Então me conte toda a verdade. Eu preciso saber. Não posso. Mas volte amanhã à noite. Mas, por favor, Scarlett, traga seu medalhão. Meu medalhão? Como você sabe sobre o meu medalhão? Apenas traga. Então eu lhe contarei tudo. Naquela noite, Scarlett não dormiu. Olhou para o medalhão durante horas, tentando entender. Era apenas um simples medalhão de prata. Sua mãe lhe entregara antes de morrer, sussurrando que jamais deveria se separar dele. Ele lhe protegerá, ela dissera, e um dia ele lhe dará a verdade. Na noite seguinte, Scarlett desceu para a ala leste, mas dessa vez ela não foi sozinha. A senhora Helena interceptou-a no corredor. Onde você pensa que vai? Eu só ia beber água. A cozinha fica do outro lado, garota. Você sabe disso. Você ouviu, não é? Não minta para mim, criança. Eu posso ver em seus olhos. Quem viu o príncipe das sombras nunca mais é o mesmo. A senhora também o vê? A senhora Helena soltou o braço dela, suspirou e pela primeira vez Scarlett viu nela algo além da severidade. Viu cansaço, viu dor. Venha comigo, garota. Quero lhe mostrar uma coisa. Ela levou Scarlett até seus aposentos. Acendeu uma lamparina. De uma gaveta antiga tirou um retrato em moldura de prata. Esta era minha irmã, Liliana. Era camareira aqui há alguns anos, antes do mal chegar a este castelo. Ela amou o príncipe quando ele era mais jovem. Porém, ele confessou que já amava uma outra pessoa. Mas onde está sua irmã agora? Ela morreu, garota. 3 meses depois. Não suportou que o príncipe não amasse. O coração simplesmente parou. Dizem que morrer de amor não é metáfora. Não neste castelo. Por que a senhora me conta isso? Porque você é a próxima. Eu sei o que está acontecendo. Não se apaixone por ele. O coração dele já pertence a outra, além de... Eu não posso lhe dizer agora. É preciso que você fuja, Scarlett. Antes que seja tarde. Não posso. Não pelo que sinto por ele. Algo dentro de mim me diz que vim aqui por uma razão. Então que Deus tenha piedade de você.
Mas Scarlet desceu mesmo assim. O medalhão queimava em seu pescoço. Quando ela entrou no salão, o príncipe Alaric a esperava diante do piano. Mas dessa vez não estava sozinho. Havia velas acesas por todo o salão. Conta nos comentários. Você consegue imaginar o que acontece a seguir? Você veio. Eu vim. Trouxe o medalhão, como você me pediu. Ela o retirou do pescoço. No instante em que o segurou para mostrar a ele, o medalhão começou a brilhar com uma luz prateada tão forte que iluminou o salão inteiro. Alaric arfou e deu um passo atrás. Não pode ser. Então é como suspeitei. Suspeitou de quê? O que está acontecendo? Esse medalhão. Onde você o conseguiu? Era da minha mãe. Ela me deu antes de morrer. Qual era o nome da sua mãe? Eleanor. Eleanor Baker. Como eu desconfiei quando você me disse que conseguia me ver e ouvir tocar. Eleanor era um nome. Mas ela possuía outro. Antes ela se chamava Morgaine. Era o nome dela quando vivia neste castelo. Há 10 anos. O quê? Minha mãe viveu aqui? Não compreendo! Sua mãe, ela era guardiã da corte, a protetora deste reino. E ela me amava como a um filho. Há 10 anos, minha família governava este reino. Sua mãe era nossa guardiã. Mais que isso, era minha madrinha. Cuidou de mim desde meu nascimento. Mas como ela? Eu já era nascida e não me lembro de nada. Ela lhe deu a poção do esquecimento. Espere. Deixe-me contar tudo. Quando eu tinha 20 anos, um lorde rival, o Lorde Morteus, invadiu o castelo. Ele queria o trono. Matou meu pai. Matou minha mãe diante dos meus olhos. Morgaine tentou nos proteger. Usou toda a sua magia. Mas Morteus era poderoso. Mais poderoso do que sabíamos. Ele tinha pacto com forças sombrias. Morgaine fez uma escolha desesperada. Para me salvar, ela lançou um feitiço. Tirou o meu coração e selou dentro deste medalhão. Sem um coração, eu não podia ser morto. Mas o preço foi terrível. A maldição? Sim. Sem um coração, eu vivo apenas como sombra. Durante o dia, dissolvo-me em fumaça. Durante a noite, recupero a forma. Mas estou preso. Não posso deixar o castelo. Não posso viver. Apenas existir. E minha mãe... Ela fugiu com o medalhão? Ela teve que fugir. Morteus a procurava. Ela escondeu o medalhão, escondeu sua identidade, mudou o nome dela para Eleanor e desapareceu. Eu sabia que um dia o medalhão voltaria. Mas nunca esperei que voltaria com sua filha. Com você. Por isso, você me olha desse jeito? Não. Eu a conheço desde menina. Nós nos amamos desde quando ainda éramos crianças. Alaric. Então é isso que sinto por você desde quando o vi naquela noite. Mas você não pode ficar comigo. Sabe disso. Eu sou uma sombra. Você é uma vida inteira. E agora você precisa partir. Antes que ele venha. Ele quem? Alaric? Morteus. Ele ainda procura por sua mãe. E agora por você. Se ele souber que você está aqui, ele virá.
Minha mãe me falava que toda maldição pode ser quebrada. Como essa se quebra? Se o medalhão for quebrado por amor verdadeiro, em uma noite de lua de sangue, meu coração retornará. Eu serei livre. Mas a pessoa que quebrar o medalhão perderá toda a lembrança de mim. E eu dela. O preço da liberdade é o esquecimento. Nunca nos lembraremos do que tivemos, nem mesmo um do outro. Quando será a próxima lua de sangue? Você esperou 10 anos. Você sofreu 10 anos. Eu não vou deixar você sofrer mais. Eu vou quebrar o medalhão. Mas eu saberei. Em algum lugar dentro de mim, eu saberei que amei alguém, que fiz algo importante, que minha vida teve significado. Se eu pudesse, meu amor, abraçava você agora e a beijava com todo o amor que sinto em um coração que não existe mais em meu peito. Nas 3 noites seguintes, eles foram quase felizes. Caminharam pelo Jardim das Rosas Brancas. Ele tocou piano para ela. Ela cantou para ele canções que sua mãe lhe ensinara, sem saber que sua mãe as havia cantado para Alaric quando ele era criança. Conversaram sobre tudo o que poderia ter sido, sobre tudo o que jamais seria. A lua de sangue subiu no céu. O castelo inteiro pareceu tremer. E foi naquele momento que Morteus chegou. Eles ouviram um estrondo terrível. As portas do salão principal se escancararam. Uma figura encapuzada entrou. Quando retirou o capuz, revelou um rosto envelhecido, cheio de cicatrizes e olhos vermelhos como brasas. 10 anos. 10 anos esperando este momento. A filha da feiticeira, trazendo o medalhão para o príncipe das sombras. Que ironia deliciosa. Saia daqui! Deixe Scarlet em paz! Não, sobrinho. Sempre achei que o trono deveria ter sido meu. Hoje vou finalmente terminar o que comecei. Entregue-me o medalhão, criança. E talvez eu lhe poupe. Nunca! Como queira, menina! Corra, Scarlet! Corra! A lua de sangue pintava de vermelho os corredores do castelo de Ravenwood. Scarlet corria pelas pedras frias, lágrimas escorrendo pelo rosto. Em sua mão fechada, um medalhão de prata pulsava como um coração vivo. Não me deixe! Por favor, não me deixe! Alaric apareceu diante dela no salão principal, mas a figura dele se desfazia em fumaça negra. A maldição estava consumindo-o sob o ataque de Morteus. Não quebre o medalhão, Scarlet. É a única forma dele não se vingar de você. Eu não posso. Se eu fugir, você desaparecerá para sempre. Você precisa se salvar, meu amor. A lua atingiu seu ápice no céu. Morteus se aproximou atrás dela, rindo, lançando energia escura por todos os lados. Scarlet olhou para o medalhão, olhou para Alaric, olhou para Morteus e tomou sua decisão. Eu te amo. Em qualquer vida, em qualquer mundo.
Em qualquer forma, eu sempre te amarei, mesmo que eu nunca lembre disso. Ela atirou o medalhão contra o chão de mármore com toda a força que tinha. O medalhão se estilhaçou. Uma explosão de luz prateada encheu todo o castelo. Morteus gritou, sua forma se desfazendo, sendo consumida pela luz pura. Suas cinzas se espalharam pelo ar, levadas por um vento que não existia. Do meio do estilhaçamento, uma esfera de luz pulsante emergiu. Voou, atravessou o salão e entrou no peito de Alaric. Ele caiu de joelhos. Por um longo momento, ficou imóvel. E então respirou. Scarlet, eu te amo e te amarei para sempre. Não há feitiço que me faça esquecer de você, meu amor. O tempo passou. 6 meses. Scarlet retornou sua vida. Mas algo havia mudado. Ela passava noites olhando a lua, sentindo uma saudade que não sabia explicar. Sentindo um vazio no peito que se recusava a sair. E foi assim que ela aceitou um convite para uma festa em uma cidade vizinha. Uma festa pública no salão da Câmara Municipal para celebrar a chegada de um novo lorde à região. Scarlet entrou no salão, olhou ao redor. As pessoas dançavam, a música tocava. E então ela ouviu. Eu sei que isso vai parecer estranho, mas eu sinto que conheço você. Eu também sinto isso. Eles se casaram 6 meses depois, sob uma noite enluarada. A senhora Helena foi a única convidada vinda de longe e a única que sabia que 2 almas que se pertenciam finalmente se encontraram mais uma vez. E, dessa forma, podemos afirmar que o verdadeiro amor nunca pode ser ignorado ou esquecido. Você também possui um amor que nunca pôde ser esquecido? Comente para nós. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever, porque aqui cada história encontra um coração disposto a sentir.